povo abençoado da quarta região, Deus abençoe vocês poderosamente nesse dia que o Senhor fez para que nós estivéssemos diante dele com alegria, com reverência, com entusiasmo e especialmente com muita esperança e fé de que ele é Senhor sobre as nossas vidas, a sua soberania não falha nunca, ele está sempre atento a todas as coisas. E além da sua soberania, o seu poder também não falha. Porque além dele saber todas as coisas, ele também controla todas as coisas mediante as suas intenções. E a Bíblia diz que as intenções de Deus são sempre boas, perfeitas e agradáveis. E já que ele fez tanto você como a mim participantes dessa sua grande obra, tudo da parte dele que acontece na nossa vida também é bom, é perfeito e agradável. Então Deus abençoe sua vida. Quero saudar de forma especial o meu grande rebanho na quarta região, esse povo abençoado do Ceará, do Espírito Santo e de Minas Gerais. Essa semana, de forma muito especial, eu estive na Câmara dos Deputados Estaduais, ali na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, ali em Vitória. Na segunda-feira nós tivemos a sessão solene de celebração pelos 120 anos de metodismo capixaba. Em 1905, em março de 1905, ali na área do Caparaó, São José do Caparaó, hoje já até mudou o nome da localidade, mas em março de 1905 começou então o trabalho metodista em terras capixabas e dali espalhou para todo o estado e hoje nós estamos em várias cidades do nosso grande estado do Espírito Santo. Então fica aqui a minha saudação especial ao povo capixaba. Eu estive lá, saudei o povo que estava ali. Eu sei que nem todos puderam estar presentes ou acessaram o vídeo que estava sendo transmitido ao vivo, mas então fica agora a minha saudação a todo o povo capixaba, esse povo guerreiro que tem mantido aí a obra do Senhor sempre em plena atividade através do metodismo. Sabemos que Deus não precisa, da igreja A, B ou C para fazer a sua vontade, mas Ele quer usar e Ele quis usar os metodistas no Espírito Santo para isso. Então, esse mês de março, especialmente nessa semana, nós celebramos 120 anos de metodismo capixaba. Deus abençoe vocês poderosamente. Inclusive, nesse final de semana eu estarei de volta no Espírito Santo. Quando eu falo de volta, não é uma predileção por Minas ou pelo Ceará, é porque a sede da quarta região é em Belo Horizonte, então obviamente a maior parte do meu tempo oficiando na sede é em Belo Horizonte. Mas eu, como bispo de Minas Gerais, do Ceará e do Espírito Santo, eu rodo tudo isso aí. Mas especialmente nesse final de semana eu vou voltar no Espírito Santo, estarei em Linhares, também vou estar em Irupi à noite, mas em Linhares no sábado, porque nós teremos o Capixabão, a programação estadual da Federação Metodista de Jovens da Quarta Região. Então esse final de semana vai acontecer em Linhares, o Capixabão. Eu também vou estar em Irupi à noite, na segunda-feira vou estar em Pedra Roxa, mas eu quero convocar toda a juventude metodista do Espírito Santo para estarmos juntos em Linhares no sábado. Na semana seguinte nós estaremos também como Federação de Jovens da Quarta Região no Ceará, no Cearazão, e na última semana do mês de março também estaremos juntos como Federação de Jovens. Nós estaremos em Ipatinga, na Igreja Canaã. Inclusive eu preguei em Canaã no domingo passado, final do mês, pessoal de Canaã, estaremos juntos aí, se Deus assim nos permitir. Hoje eu quero compartilhar com você um texto bíblico que está em 2 Reis, capítulo 16. Capítulo 2, versículo 16. Então eu vou refazer aqui porque eu embolei um negócio aqui no meio de campo. 2 Reis, capítulo 2, versículo 16. Diz assim o texto: E disseram-lhes: Eis que agora entre os teus servos há 50 valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu senhor. Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes
ou em algum dos vales. Porém, ele lhe disse, esse ele aí é Eliseu, porém Eliseu lhe disse, não os envia, não os envia. Meus irmãos e irmãs, esse texto é fantástico porque ele trata de um momento emblemático na vida de Elias. Eu citei aqui Eliseu, mas não apenas Eliseu faz parte desse evento, mas especialmente Elias. Elias havia sido assunto aos céus, elevado aos céus, ali naquele movimento que o redemoinho e o carro de fogo acabaram separando Elias e Eliseu, e ele foi levado aos céus. E naquele movimento extraordinário, somente Eliseu sabia o que tinha acontecido com Elias. Só Eliseu sabia que Elias tinha sido levado por Deus numa forma extraordinária. Só que os amigos de Elias ficaram ali muito encucados, né, com aquela situação. Como é que pode? O camarada estava aqui hoje e de repente ele some do nosso meio, ninguém mais sabe para onde esse cara está, para onde ele foi levado. Aí vem o texto que nós acabamos de ler. Os amigos de Elias procuraram Eliseu e disseram o seguinte: olha, deixa-nos agora separar o nosso grupo, deixa seguir um pouco para cá, um pouco para lá, e nós vamos buscá-los, vamos fazer uma força-tarefa aí para buscar Elias, porque certamente o Espírito de Deus o levou para um dos vales ou algum dos montes que nós temos aí. E Eliseu, obviamente, sabedor do que tinha acontecido com Elias, ele falou, não adianta fazer nada disso, não os envie, não precisa fazer essa força-tarefa para buscar Elias, que não vai adiantar nada. Mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui é essa frase, ou esse pedido dos amigos de Elias a Eliseu, falando o seguinte: certamente o Espírito de Deus o lançou em um dos vales ou em um dos montes. Então deixa aí que essa turma de 50 se divida e vá procurá-lo em algum dos vales ou algum dos montes. E Eliseu falou, não precisa de nada disso. Mas o que eu quero destacar é esse atestado de que o Espírito de Deus teria levado Elias para um vale ou algum monte. Essa declaração, ela me chama a atenção há muito tempo, porque quando você conhece alguém, você certamente conhece o hábito daquela pessoa. Então você já sabe mais ou menos o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, onde que você pode procurá-la, você tem o telefone dela, ela é uma pessoa próxima a você, então você pega o telefone, liga, manda uma mensagem. Isso nós fazemos quando conhecemos o hábito ou os hábitos das pessoas pela proximidade. Os amigos de Elias, sabedores de que, uma vez tendo sumido, ele só poderia estar em algum vale ou em algum monte, e especialmente enviado pelo próprio Deus, ou seja, pode ser que o Espírito de Deus tenha levado ele para um vale ou para um monte desse aí. Então, vamos por partes aqui. Os amigos de Elias, sabedores dos hábitos, dos costumes, do modus operandi de vida de Elias, disseram para Eliseu: o Espírito de Deus o levou para algum vale ou para algum monte. Então, como eu estava falando, os amigos sabem onde estão os seus parceiros, os seus conhecidos, pessoas do seu círculo de relacionamento. E eles sabiam, aqueles amigos de Elias sabiam que uma vez sumido, o Espírito de Deus levou o cara para um monte ou levou o cara para um vale. Porque esses eram os lugares que comumente Elias era levado pelo Espírito de Deus. Esse costume de viver levado pelo Espírito de Deus em montes ou em vales sugere muito sobre a vida de Elias, fala muito sobre quem foi o profeta Elias. Fica muito evidente nesse texto e nessa fala, nesse atestado dos amigos de Elias, o estilo de vida do profeta. Um homem que pôde evidenciar vários momentos distintos na vida, que aqui nesse texto são representados pelas expressões vales ou montes. Ou seja, não tem onde procurá-lo senão que o Espírito de Deus o levou para algum vale ou para algum monte. A vida de Elias, o caminhar recorrente de Elias era isso, ser levado pelo Espírito de Deus para um vale ou para um monte.
Isso é uma bênção para nós, porque se nós queremos olhar para a vida de grandes homens e de grandes mulheres que caminharam com Deus, nós igualmente precisamos fazer o que eles faziam, ou o que eles fazem. No caso de Elias, ser levados pelo Espírito de Deus para vales e montes. Então, tanto em um vale como em um monte, Elias sabia se comportar, porque ele era levado pelo Espírito de Deus. Então, notem, quem nos leva para momentos de vale e quem nos leva para momentos de montes é o próprio Deus, é o próprio Espírito de Deus. Então, quando você estiver no vale, não acredite que você esteja no vale por uma imposição demoníaca ou diabólica. Quando você estiver no monte, não acredite que lá você chegou e superou tudo para estar no ponto culminante de um monte por conta da força do seu próprio braço ou porque você é muito bom. Por que eu digo isso? Porque, biblicamente falando, vale representa, simboliza, é interpretado como o lugar de contrição. O próprio ambiente, o próprio panorama geográfico de um monte, aquela depressão, inspira tempos de reclusão, de lamentos, de reflexões, de momentos críticos. Momento crítico, momento de crise não é um momento negativo, é um momento de reflexão para tomada de decisões. Então é isso que a Bíblia nos dá como referência de vale. Lugar de contrição, lugar de reflexão, lugar de reclusão, de lamentos, onde você reflete, toma posturas diferentes. O profeta Isaías mesmo, no capítulo 24 do livro que tem o seu nome, ele profetiza dizendo que até mesmo os vales louvarão a Deus quando ele livrar o seu povo. Já o monte, na Bíblia, simboliza ou é representação, em geral, de bênçãos, de fertilidade, de refúgio, de habitação do próprio Deus, de alegria, de entusiasmo, de testemunha das alianças entre Deus e o seu povo, de vitórias. Então, enquanto nós temos de um lado o vale representando contrição, reflexão, crises, nós temos do outro lado montes representando aqui alegria, satisfação, vitória, refúgio, fertilidade, momentos de bênçãos, momentos de conquistas. Então, geralmente, no meio cristão, baseado na Bíblia, a gente fala assim, fulano está vivendo o tempo de monte, está vivendo o tempo favorável. Cicrano está vivendo o tempo de vale, o tempo renhido, o tempo de dificuldade, onde as coisas vão arrastadas. E eu quero te falar que de montes e vales vive o homem e a mulher de Deus. Tem gente que continua acreditando até hoje, de forma muito equivocada, que quando nós estamos no monte, nós estamos debaixo da bênção de Deus. Quando nós estamos no vale, nós estamos debaixo de maldição. E a Bíblia nos ensina nesse versículo de 2 Reis 2,16 que lemos, que o próprio Espírito de Deus costumava levar Elias ou para montes ou para vales. Então não era uma ação dos seus inimigos que o levavam para os vales e dos seus amigos que o levavam para os montes. Quem levava Elias para vales e montes para experimentar o que eles representavam era o próprio Espírito de Deus. Então, de vales e de montes foi agitada e vitoriosa a vida do profeta Elias. E essa forma de viver também é o que Deus espera para nós. Surge então para nós como fato inalterável, é algo que você não tem como alterar, é algo que na nossa existência não tem como mudar. Nossa vida é pautada de vales e de montes. Agora, eu não quero só testar isso para você, eu quero dizer que não reconhecer isso vai gerar imaturidade espiritual e você vai ser facilmente arrebentado, tanto quando estiver no monte como no vale. Porque quem não entende que quem o levou para o monte, para o tempo da celebração, foi o próprio Deus, se você acha que está no monte por força do seu braço, porque você pode, de lá você se arrebenta facilmente, porque você não vai saber se comportar adequadamente no ambiente da bênção. E da mesma forma, se você continuar não identificando que Deus permite momentos de vales na sua vida, você vai continuar não aprendendo as lições quando você estiver no momento de vale. Você vai sempre atribuir
ao diabo, a um pecado, e nunca que Deus está promovendo aquilo para que você cresça. Olhando para a vida de Elias, nós vemos que o momento de vale, reflexões, crises, quando ele estava lá na casa da viúva de Zarefate, aonde não tinha nada ali para se comer. Você vê um momento de vale na vida de Elias, quando ele teve a ameaça de morte pela mulher do rei de Israel, a Jezabel, mulher do rei Acabe. Ali foi um momento forte de vale para Elias, tanto é que ele se escondeu com medo. Quando ele viveu a sequidão no Ribeiro do Querite, que antes era um lugar muito próspero, água abundante, água fresca abundante, os pássaros traziam pães e carne para ele, e um dia o ribeiro secou, momento de vale. Quer ver momentos de monte na vida de Elias? Quando ele venceu os mais de 450 profetas de Baal, um momento de celebração, vitória, ultrapassou todos os seus limites e venceu os profetas de Baal. Quando teve a morte dos capitães de 50, que eram capitães, líderes de soldados, foram 2 grupamentos de 50 que vieram para fazer mal a Elias, e ele declarou uma palavra contra eles e os venceu. Até mesmo o Ribeiro do Querite, quando ele secou, foi um momento de vale, mas ele só secou porque um dia ele já foi muito abundante. Então, quando ele foi levado por Deus para o Ribeiro do Querite, Elias estava vivendo um tempo muito favorável. Então veja que de momentos favoráveis e de momentos desfavoráveis é a nossa vida. E quando homens e mulheres não conseguem ter maturidade para entender isso, vai ser difícil andar de forma saudável com Deus. Porque não é o diabo, não é você. Quando você vence, não é a sua força. Quando você precisa estar no momento de reflexão, não é o diabo travando a sua bênção. O diabo só tem potencial de travar a bênção de alguém quando ele tem oportunidade de nos acusar. E a oportunidade de nos acusar é sempre dado como brecha por conta de um vacilo meu ou seu. Então o diabo não tem potencial de colocar ninguém num tempo de reflexão, num tempo crítico de reflexão para tomada de melhores decisões. Até porque o diabo não quer que você viva nenhum ambiente de crise. O diabo não quer que você viva nenhum ambiente de reflexão. Ele quer que você já se arrebente de cara, ele já quer que você tome as piores decisões. Ele não quer que você reflita, que você absorva as pancadas para que você possa sair dela melhor. Ele não quer isso. Ele quer que você de cara já tome no impulso as piores decisões. Então, nós precisamos crescer em maturidade e entender que quem nos leva para os montes não é a nossa força, é o Espírito de Deus. E quem nos leva para os vales não é o diabo para nos derrotar, é o próprio Espírito de Deus para que haja crescimento. Eu sou convencido, muito convencido, diga-se de passagem, que a vida cristã madura, profunda, deve evidenciar momentos tanto de vales como de montes. Momentos de contrição e de júbilo. Diferentemente da expressão altos e baixos, tá? Tem gente que fala assim, a vida do crente é de altos e baixos. E eu não gosto dessa expressão. A vida do crente é sempre de altos. Não tem baixo na vida do crente. A vida do crente é feita de vales e de montes. Por quê? Porque eu entendo que o vale não é um momento de baixa da vida cristã. Pelo contrário, você vê na história do relacionamento de Deus com o ser humano que as maiores bênçãos se manifestaram a partir de reflexões muito profundas que foram feitas nos vales. A ideia reducionista de que a vida com Deus é somente monte é mentirosa, é no mínimo mentirosa, para não falar outras coisas. Grandes personagens bíblicos e da história do relacionamento de Deus com o ser humano vivenciaram momentos de vales. Jacó, Sansão, o texto que nós estamos inseridos fala de Elias. São momentos como o que Davi viveu lá na caverna de Adulão, que fez com que dali ele saísse com o que faltava para ele ser efetivamente o rei, que era um exército. E nós também temos momentos de vales, que também são comuns para nós. Muitas vezes, momentos particulares ou até em comunidades. Mas o momento de vale deve ser entendido e vivenciado como tratamento, como aperfeiçoamento.
Elias foi tratado nos vales várias vezes. E finalmente, então, eu quero dizer que os momentos de montes também devem ser valorizados e compartilhados. Esses momentos de celebração, de vitória, onde tudo nos favorece de forma muito natural, esses momentos devem ser entendidos como de transição para que a gente abra os olhos para ver qual é o plano maior de Deus na nossa vida. Então nós precisamos valorizar, compartilhar, experimentar de forma plena os momentos de montes, assim como nós não podemos descartar os vales. Então vejamos que nessa declaração dos amigos de Elias, fica evidente que o projeto de Deus para amadurecimento de quem vai caminhar com ele, para quem vai alcançar níveis altos da ação dele, são sempre manifestados em vales e em montes. Ah, bispo, eu quero viver o tempo de monte na minha vida. Eu também, toda hora. Só que nós também crescemos o tempo dos vales. E desconsiderar um ou outro no monte, achar que é o meu braço que me colocou lá no alto, e na hora do vale eu não considerar o tratamento de Deus, o que Ele quer me ensinar, reputando tudo a ação do diabo e tapando os olhos para aquilo que eu preciso crescer, também não é o correto. É certo, disseram os amigos de Elias para Eliseu, é certo que o anjo do Senhor, que o Espírito de Deus tenha o levado para um dos vales ou dos montes. Amigos sabem a rotina dos seus amigos. E os amigos de Elias sabiam que recorrentemente ele estava sendo levado pelo Espírito de Deus a um vale ou a um monte, com tudo que tanto vales como montes representam. Que a sua vida também seja assim, que você seja guiado sempre pelo Espírito de Deus, não pela sua força ou pelo diabo, sempre a vales e montes. Porque não sendo guiado pelo diabo para um momento de vale, um momento onde as coisas não acontecem como nós queremos, isso não sendo resultado do pecado, você cresce com essas reflexões. Não sendo levado pela sua própria vaidade e orgulho para o monte, mas sendo levado pelo Espírito de Deus, você entende que cada vez mais precisa ser dependente de Deus. Porque se não fosse o Espírito de Deus, você jamais subiria essa montanha. Deus te abençoe. Até a próxima quarta-feira, Quarta com Bispo. Não saia dessa transmissão sem curtir, comentar e compartilhar o link dela para muitas outras pessoas. Deus te abençoe e até a próxima quarta, se Deus assim nos permitir. Fique na paz.